Em 79 d.C., a antiga cidade romana de Pompeia foi enterrada sob as cinzas vulcânicas do Monte Vesúvio, o vulcão perto da Baía de Nápoles, na Itália. Pelo menos 2.000 pessoas ficaram presas e não tiveram escolha senão aceitar o seu destino iminente. Acontece que no ano de 1748 a.C., 1.700 anos após a erupção, a cidade de Pompeia foi redescoberta e, sob a espessa camada de poeira e detritos, descobriram que Pompeia estava aparentemente intacta. Os habitantes de Pompeia não sabiam que o Monte Vesúvio era um vulcão. O Monte Vesúvio estava inativo por mais de 1.800 anos. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Antes da erupção de 79 d.C., não existia nem a palavra vulcão no linguajar dos romanos, que foi criada depois. Vulcão deriva da palavra vulcano, o deus romano do fogo e da forja. Os corpos das vítimas foram recriados com gesso. Em 1860, durante as escavações iniciais, foram observados certos vazios que continham restos humanos. O motivo por trás desses vazios, um material vulcânico cobriu os corpos dos mortos, fazendo uma camada de revestimento sólida em torno deles. À medida que o corpo e a roupa vinham se deteriorando, um espaço vazio era deixado. Este espaço vazio representava a forma exata do cadáver na hora de sua morte. Foi desenvolvida então uma técnica de injetar gesso nesses espaços para recriar as formas das vítimas da tragédia. Mais de 1.000 moldes foram feitos dos cadáveres encontrados em Pompeia, incluindo casais, famílias inteiras e grupos de amigos que morreram se abraçando em seus últimos gestos antes de serem atingidos pelo vulcão. A recriação das vítimas da erupção do Monte Vesúvio é uma das principais razões para a popularidade de Pompeia. Muitos se emocionam ao ver as recriações de gesso das pessoas se agarrando umas às outras à medida que a catástrofe se aproxima. E não apenas os seres humanos. Uma das recriações mais famosas é de um cãozinho em uma tentativa de se proteger. A erupção do Monte Vesúvio foi incomum. Ela não teve lava e outras características associadas aos vulcões, mas envolveu um gás superaquecido que se estendeu pelo ar. Ela teve 100.000 vezes mais energia térmica do que foi lançada no bombardeio de Hiroshima. A erupção durou 2 dias. A manhã do primeiro dia foi considerada normal pela única testemunha a deixar registros escritos, Plínio, o jovem. Ele estava em Nápoles, do lado oposto de Pompeia, e testemunhou a erupção de uma distância segura, deixando um relato valioso sobre os aspectos da erupção. No segundo dia, uma gigantesca coluna de magma e cinzas de 27 quilômetros de altura se formou. Horas depois, uma chuva de pedras superaquecidas começou a cair sobre a cidade. Erupções similares são chamadas de plinianas pelos vulcanólogos, como reconhecimento dos registros deixados por Plínio, o jovem. Se a erupção tivesse ocorrido em qualquer outro dia, o povo de Pompeia teria sobrevivido. Geralmente, o vento soprava na direção sudoeste, que teria levado o ar e as pedras superaquecidas em direção à baía de Nápoles. Mas naquele dia fatídico, o vento soprava na direção noroeste, em direção a Pompeia. Algumas partes de Pompeia foram de fato descobertas antes das eventuais escavações que começaram em 1748. Em 1599, durante a escavação de um canal subterrâneo, foram descobertas e desenterradas algumas paredes cobertas com pinturas e inscrições. Porém, por algum motivo elas foram recobertas novamente e Pompeia permaneceu desconhecida. Existem algumas teorias sobre o fato das pinturas terem sido enterradas. A mais relevante é a de que algumas continham conteúdos eróticos e foram cobertas como um ato de censura, ou para preservação para os tempos posteriores. Depois disso, a cidade teve que esperar para ser descoberta pela segunda vez. As 2 donzelas, na verdade, eram 2 jovens que podiam ser amantes. Os 2 corpos entrelaçados permaneceram intactos sob os escombros de Pompeia durante anos. O abraço das donzelas, como era chamada, foi uma das recriações de gesso mais conhecidas.
Porém, recentemente uma tomografia digital e testes de DNA revelaram que se tratam de 2 homens e não 2 mulheres. Foi constatado também que não há nenhum grau de parentesco entre os 2 rapazes. O fato de serem amantes é apenas uma especulação. Com uma idade estimada de 17 mil anos, o Monte Vesúvio continua sendo o único vulcão ativo na Europa continental. Mais de 3 milhões de pessoas vivem nas redondezas do Monte Vesúvio, o que faz dele o vulcão mais perigoso do mundo. Os cientistas sugerem que o vulcão entrou em erupção cerca de 100 vezes até agora, mas apenas algumas das erupções foram maiores do que a de 79 d.C. A última erupção do Monte Vesúvio ocorreu em 1944, durante o auge da Segunda Guerra Mundial, destruindo os aviões de bombardeiros dos Estados Unidos a poucos quilômetros de distância. Desde então, o vulcão tem dormido. Porém, um longo período de calma geralmente significa que uma erupção pode acontecer em breve. Com uma área total de 67 hectares, a cidade de Pompeia é o maior sítio arqueológico do mundo aberto para visitações. Ele fica próximo de Nápoles, na Itália, e é de fácil acesso para os turistas. As ruínas de Pompeia são visitadas por 2,5 milhões de pessoas por ano. Isso torna a antiga cidade romana um dos 10 pontos turísticos mais visitados da Itália.